Repasse de 1 milhão ao Banco de Alimentos e primeiras oitivas da CPI do transporte público marcaram os últimos dias aqui na Câmara. A Câmara repassou 1 milhão ao Banco de Alimentos. O recurso do orçamento legislativo deve ser usado para a compra de cestas básicas, colchões e materiais de limpeza. A CPI do transporte público realizou suas primeiras oitivas. Os encontros tiveram a participação do representante da empresa de ônibus e da secretária de Desenvolvimento Urbano. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente! A primeira oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público de Novo Hamburgo recebeu o diretor superintendente da Aviação Santa Clara, Rodrigo Roels. A mesa diretiva de trabalho foi comandada por Inspetor Luz, presidente do grupo, pelo relator Reiser Ferreira e pelo secretário Enio Brizola. Os também membros da CPI Lourdes Valim, Fernando Lourenço e Ricardo Ritter, além da vereadora Semilda Tita, acompanharam a reunião. As cidadãs e usuárias do transporte público Anita Terezinha Pellens e Adriana Petri usaram a tribuna para relatar os problemas enfrentados diariamente. Entre as principais queixas estão atrasos dos ônibus, mudanças nas linhas e itinerários, lotação acima do permitido e precariedade da frota disponibilizada pela concessionária. Por cerca de 2 horas, o diretor superintendente respondeu a questionamento dos integrantes do colegiado. Roels creditou a maior parte das reclamações sobre a prestação dos serviços à calamidade pública ocorrida no mês de maio. Ele fez um breve resgate dos trâmites que antecederam a habilitação da empresa para a prestação do serviço e lembrou que o sistema de transporte de Novo Hamburgo passou por um processo de licitação que começou em fevereiro de 2023 e teve homologação em novembro. Ao final da reunião, o colegiado cobrou soluções da concessionária. O presidente da CPI disparou que o povo não quer explicações, mas soluções. No segundo encontro, a CPI ouviu a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira. O repórter Chico Caselani acompanhou e traz as informações para a gente. Encerrou agora há pouco aqui no plenário Luiz Oswaldo Bender o depoimento da secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Novo Hamburgo, Roberta Gomes de Oliveira, a CPI instalada para investigar o serviço de transporte público na cidade. Roberta falou sobre as dificuldades enfrentadas por prefeitura, concessionária e trabalhadores durante o que deveria ser o período de adaptação da nova operação, iniciada pela Aviação Santa Clara no final de abril. Segundo a secretária, as mudanças se tornaram mais difíceis de serem administradas devido à calamidade que atingiu o estado, mesmo com a manutenção da grade antiga de linhas e horários executada pelas empresas anteriores. Ao contrário do que previa o edital, o novo modelo com linhas troncais, radiais e intrabairros teve seu início postergado justamente para que os usuários pudessem primeiro se acostumar a outras alterações, como o sistema de bilhetagem eletrônica. A informação surpreendeu os vereadores. Para eles, faria mais sentido haver problemas de horários e itinerários se a transição tivesse ocorrido de uma hora para outra. A manutenção de um serviço que a seu modo funcionava não deveria gerar tantos transtornos à população. Roberta reiterou que o começo da operação coincidiu com o que chamou de pior mês do Rio Grande do Sul. As fortes chuvas que tiraram muitos hamburguenses de suas casas também afetaram, por exemplo, motoristas da empresa. Ela reconheceu os problemas da operação, mas comentou que o serviço tem melhorado gradativamente, embora ainda não de forma satisfatória. Com 3 fiscais e uma central de controle operacional, a secretária afirmou que a prefeitura realiza uma análise diária de casos e reclamações, além de manter um trabalho contínuo de ajustes e contato direto com a Aviação Santa Clara. O depoimento de Roberta, com mais de 2 horas de duração, foi a segunda oitiva conduzida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, após uma primeira reunião que ouviu o diretor superintendente da Avisac, Rodrigo Reutzel. Ainda estão previstas as oitivas de representantes da Comur, empresa responsável pela gestão do sistema de bilhetagem eletrônica, e do ex-diretor de transporte público da Prefeitura, Leandro de Bortoli. Embora desligado do cargo nas últimas semanas por motivos de saúde, Bortoli acompanhou todo o processo licitatório e o cronograma de transição
estabelecido antes de a Aviação Santa Clara assumir integralmente a operação. Os depoimentos colhidos pela CPI têm transmissão ao vivo da TV Câmara e podem ser conferidos na íntegra pelo youtube.com/tvcâmara.nh. A quantidade de reclamações que nós recebemos lá no início de maio foi muito grande. Assim como os vereadores receberam, nós também recebemos. Muito. E tudo isso estava sendo anotado, registrado, e nós estamos conversando para identificar quais eram os problemas. Mas a gente nota uma melhora significativa já a partir do dia 5, dia 6, dia 7, dia 10, dia 11. Nós estamos vendo isso, é nítido, porque a gente controla isso pelo sistema. Então, não dá para dizer que já terminou, não terminou. Temos muito a fazer ainda, mas já vem melhorando significativamente. Isso se vê até pelo ambiente, porque nós estamos lá do paradão, nós visualizamos o paradão. E até a nossa questão, telefonemas, atendimento de pessoas. Vários contatos por telefone, todos eles, inclusive das redes sociais, nós colocamos nas nossas planilhas para nós entendermos quais são os problemas que estão sendo gerados para que a gente possa resolver. E vários desses problemas foram resolvidos no dia 10, onde nós incluímos quase 30 e poucos novos horários. A CPI foi instaurada para que a gente também ache quem foi que errou, mas também e evidente que nós queremos muito mais a solução do que achar só simplesmente quem foi que errou. A população está sofrendo com essa situação, não ficou claro nos depoimentos da última terça-feira qual é a solução que está sendo criada para que os atrasos diminuam ou zerem esses atrasos. No dia de hoje, foi convocada a secretária Roberta, que é representante da pasta, né, é a responsável da pasta, e muito mais pontualmente ela conseguiu esclarecer muitos outros fatos, mas de fato, novamente, não foi dada uma data para que os problemas possam ser resolvidos. A única coisa que nós ouvimos de ambas as partes é que foi feito um diagnóstico, e esse diagnóstico aponta que precisa de alterações. Essas alterações estão acontecendo, mas que precisa de um pouco mais de tempo para poder resolver os problemas que aconteceram no transporte. Digo também que nós, o nosso gabinete, a minha pessoa, a Câmara de Vereadores fez um trabalho lá no passado, na apresentação da contratação, de torcer para que dê certo, de querer que a nova empresa a ser instalada, ela fizesse não só uma renovação de frota, não só trazer uma nova tecnologia, mas também de atender a nossa comunidade a contento, trazer satisfação no serviço público do transporte na nossa cidade, e que isso foi de mal a pior. Então queremos muito, através da CPI, vamos fazer isso, através da CPI, para que o serviço sendo cobrado pela CPI, investigado pela CPI, possa ser melhor do que a gente já tinha antes. Confira a agenda da CPI. Na terça, dia 18, participação do ex-diretor de Transporte Público Leandro de Bortoli. Na quinta, dia 20, convocação do diretor-geral da Comur, Diego Martinez, e do diretor administrativo financeiro Gustavo Zotti. A empresa é responsável pela gestão do sistema de bilhetagem eletrônica. Todos os encontros iniciam à 13h. Na semana passada, os vereadores aprovaram apenas uma proposta, em primeira votação. Projeto que obriga a Prefeitura a divulgar em seu site informações detalhadas sobre sua rede de ensino, teve pedido de vista de um dia do próprio autor para a apresentação de emenda. Os vereadores aprovaram a moção para agradecer os municípios vizinhos por mutirão de limpeza no Santo Afonso, após o lento processo de recuo das águas que invadiram ruas e casas do bairro. Teve início nas últimas semanas o trabalho de limpeza das residências. No primeiro sábado de junho, o esforço de moradores e voluntários contou com o apoio de uma força-tarefa para o recolhimento de resíduos e restos de móveis, além de maquinários disponibilizados pela Prefeitura de Novo Hamburgo. Caminhões e retroescavadeiras enviadas por 7 cidades vizinhas auxiliaram na remoção de toneladas de entulho. Participaram equipes de Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Presidente Lucena e São José do Hortêncio. O texto de Darlan Oliveira foi assinado também pelos vereadores Ito Luciano, Lourdes Valim e Ricardo Riterica. Outra moção, também de Darlan Oliveira, reitera pedido por anistia de parcelas da dívida do Estado com a União.
Em maio, o Congresso Nacional discutiu e aprovou a suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 3 anos. A medida busca dar fôlego financeiro ao Estado para investir em ações de enfrentamento à calamidade pública provocada pelas chuvas. Emendas parlamentares tentaram não apenas suspender a dívida, mas anistiar ao menos parte do valor, o que foi rejeitado. O documento do vereador Darlan pleiteia a anistia de 36 parcelas mensais e argumenta que a simples suspensão dos pagamentos com a incorporação dos valores ao saldo devedor no final do período trará novos problemas no momento da retomada desses investimentos. No próximo bloco, a Câmara oficializa repasse de R$1 milhão ao Banco de Alimentos e ainda a Fórum de Educação Infantil expressa preocupação com o atendimento das crianças atingidas pelas enchentes. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ei, você aí! Você sabe quais vacinas você e sua família podem tomar pelo SUS? Eu tomei para febre amarela, para comer essa aqui, tétano. Eu tomei. A BCG, a contra o tétano, tem agora da Covid, as minhas todas são dias. BCG, hepatite e febre amarela. Vacina da Covid, influenza, rubéola, sarampo, de hepatites. Todas essas respostas estão corretas, mas existem muitas outras. Pelo SUS, são 18 vacinas de rotina para proteger a sua família de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, tétano, etc. Além dessas, também são oferecidas imunizações para públicos especiais e também a de gripe, que é sazonal. É na caderneta de vacinação que você pode conferir: será que eu estou com todas as imunizações em dia? Graças às vacinas, muitas doenças foram eliminadas do nosso território, como a paralisia infantil, a rubéola congênita, e são doenças que, embora elas não estão presentes mais no Brasil, elas ainda circulam por outros países. Então a vacinação ela é importante para manter a nossa população protegida. Ela tem um efeito não só individual, mas também coletivo, de evitar que essas doenças retornem. Também temos as vacinas para adolescentes e adultos. Então não é porque eu não sou criança que eu não preciso me vacinar. Há vacinas específicas para faixas etárias mais velhas. Então todos devem procurar a unidade de saúde para pôr a vacinação em dia. Mesmo que você perdeu a sua caderneta de vacinação, você deve ir sim no posto de saúde, pois lá você vai ser avaliado e vacinado. Atualize a sua caderneta e a caderneta dos seus filhos. Vamos proteger a nossa família. Manter a imunização em dia é muito importante para se proteger contra doenças graves. Então, confira sua caderneta, procure uma unidade básica de saúde e complete seu esquema vacinal. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. Os 70 anos do Luna Bar foram lembrados aqui na Câmara.
Confira na reportagem de Eduarda Souza. Localizado no coração de Novo Hamburgo, um dos pontos de encontro mais tradicionais da cidade completou 70 anos de história no 1º de maio. O empreendimento teve sua história celebrada pela Câmara durante a sessão plenária de quarta-feira do dia 12. A iniciativa partiu do vereador Gustavo Fink, sobrinho do proprietário Geraldo Fink. Inaugurado em 1954 na antiga Rua General Neto, atual calçadão Oswaldo Cruz, o espaço foi adquirido pelo patriarca da família, Plínio Fink, em 1971. O estabelecimento permaneceu no calçadão por 55 anos. Em 2009, já há 2 décadas, sob o comando do filho Geraldo, o bar era reinaugurado na Rua Bento Gonçalves, a poucos metros do antigo endereço. No último dia 3, a família sofreu a perda de Lira de Oliveira Fink, esposa de Plínio, mãe de Geraldo e avó de Gustavo. Devido ao falecimento, o vereador optou por fazer a entrega do quadro comemorativo em outro momento, mas manteve o espaço de homenagem durante a sessão para celebrar a data. Além do parlamentar, também se manifestaram o tucano Felipe Cumbrão e os MDBistas Gerson Petef e Ricardo Ritter, o Ica. Fink finalizou sua fala parabenizando e recordando alguns momentos do Luna Bar. E esta foi a tribuna da última semana. Dani? A Comissão de Educação recebeu o representante do Fórum Permanente de Educação Infantil de Novo Hamburgo e São Leopoldo. A entidade cobra medidas para o atendimento escolar às crianças atingidas pelas enchentes. Confira na reportagem de Josiane Cardoso. Na tarde desta segunda-feira, a professora Ariete Brúzios, representante do Fórum Permanente de Educação Infantil de Novo Hamburgo e São Leopoldo, manifestou sua preocupação com o atendimento escolar das crianças abrigadas durante o estado de calamidade enfrentado pelo município. A declaração foi feita durante a reunião com a Comissão de Educação. Conforme relatado recentemente pela Prefeitura, 5 das 11 escolas municipais que haviam sido fechadas já retornaram suas atividades após passarem por processos de limpeza e recuperação. No entanto, 6 unidades ainda permanecem em fase de reparos. Conforme relatado recentemente pela Prefeitura, 5 das 11 escolas municipais que haviam sido fechadas já retornaram suas atividades após passarem por processos de limpeza e recuperação. No entanto, 6 unidades ainda permanecem em fase de reparos. Em seu depoimento, Ariete destacou a necessidade urgente de garantir que todas as crianças afetadas pela situação atual tenham acesso contínuo à educação. A educadora enfatizou que a interrupção prolongada das atividades escolares pode causar danos irreparáveis ao desenvolvimento das crianças, especialmente as mais jovens. Nesse momento de catástrofe que a gente está vivendo, em que muitas escolas estão fechadas, nós viemos aqui na comissão para dialogar, trazer alguns dados para a comissão e também ver de que forma a própria comissão está olhando para a questão do direito à educação. Todas as crianças têm direito à educação, do 0 até os 17 anos. Então, quando as escolas estão fechadas em função dessas enchentes, nós nos perguntamos como, de que forma, todos os atores da sociedade aqui de Novo Hamburgo e a Câmara de Vereadores também, através da sua comissão, podem juntar forças para garantir esse direito das crianças, dos bebês, dos jovens e também dos adultos. A Coedu é composta pelos vereadores Felipe Cumbrão, Lourdes Valim e Cristiano Kohler, que se comprometeram a acompanhar de perto a situação e buscar soluções em conjunto com a Secretaria de Educação e outras instituições envolvidas, visando minimizar o impacto da calamidade na educação infantil no município. A cheia histórica do Rio dos Sinos atingiu milhares de lares hamburguenses, especialmente dos bairros Santo Afonso, Canudos e Industrial. Cidadãos que, após um mês da crise climática, estão retornando às suas casas, mas ainda têm necessidade de receber alimentos, itens de higiene e limpeza. A Câmara de Novo Hamburgo retomou uma prática adotada desde a pandemia, encaminhar recursos ao Banco de Alimentos da região do Calçado, para que possa auxiliar as entidades e famílias que mais precisam. Integrantes da mesa diretora da casa foram à sede da entidade para formalizar o repasse de R$1 milhão do orçamento do Legislativo. No local, o presidente Gerson Petef e o vice-presidente do Luciano
primeiro secretário Ricardo Ritter e a segunda secretária Tita foram recebidos pelo presidente do BARC, Ademir Rodrigues, e pelos voluntários Nelly Silveira e Maurício Saum. PTF explicou que a ação foi definida em reunião das lideranças de bancadas e que se buscou uma instituição com atuação reconhecida no município. Como o Legislativo não pode fazer o repasse diretamente, a mesa diretora contatou a Secretaria da Fazenda solicitando a antecipação do duodécimo do orçamento da casa para a aquisição dos itens para doação. A verba será encaminhada em 3 parcelas de pouco mais de R$330 mil. A Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo ela é protagonista dessa ação que visa minimizar os efeitos dessa calamidade pública que se abate sobre a nossa cidade. Nós, como Câmara de Vereadores, não podemos designar valores diretamente a nenhuma instituição. Então, a mesa diretora se propôs então a fazer uma consulta à Prefeitura Municipal, à Secretaria da Fazenda, e após então essa consulta nós vamos antecipar, esse é o termo técnico, o duodécimo que a casa recebe da Prefeitura, que são valores que a Prefeitura traz à Câmara para pagamento de funcionários, para, enfim, todas as despesas da Câmara, conseguimos enxugar sem gastos, a Câmara é uma entidade enxuta, conseguimos então o aporte de R$1 milhão. Não é a solução de todos os problemas, mas é um aporte considerável e que vai levar ao bem-estar a muitas famílias que ainda necessitam desses itens. Nesse momento que nós estamos vivendo aí, as doações, né, que estavam difíceis de vir, mas o povo, né, muitas empresas também nos ajudaram, mas realmente isso aí vai nos ajudar bastante. Então, nós temos aqui em Novo Hamburgo em torno de quase 40 instituições, né, que nós beneficiamos. Isso dá em torno de quase umas 5 mil pessoas, mais ou menos. Então, através dessas instituições, nós passamos os alimentos que chegam na mesa dessas pessoas. É dessa forma. Mas essa é a necessidade do momento, né? Além do alimento em primeiro lugar, colchões e cobertores, que o frio também vem, né? Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz as informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e nas nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias.